Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje Gilmar Mendes. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele já foi do Ministério Público Federal, foi procurador da República, foi advogado-geral da União no governo Fernando Henrique Cardoso e já presidiu o Supremo. Esteve aqui no programa em outubro de 2009. Boa noite, ministro. Boa noite, Kennedy. Obrigado por ter aceito o convite para uma segunda entrevista aqui. Eu é que agradeço o convite. Ministro, quero começar falando dessa maior onda de protestos populares na história do Brasil, né? Nos últimos programas eu tenho perguntado para os entrevistados quais são as razões, na visão deles, que desencadearam essa onda. O que motiva, né, na opinião do senhor, isso que a gente está vendo nas ruas brasileiras? É muito difícil de dizer isso com precisão. Pelo que nós vemos das manifestações dos especialistas, há múltiplas razões. Ontem ainda lia algo sobre as pesquisas, dizendo que talvez em relação ao governo federal a causa tivesse ligada ao crescimento, ainda que pequeno, da inflação. Nos reclamos todos que a gente percebe, e acho que isso condiz também com a impressão que nós temos, há uma referência à deficiência do serviço público. De modo geral, só acha aquela coisa do transporte, da saúde, da educação. Transporte talvez tenha sido uma metáfora, não é? Mas, a rigor, é um reclamo geral. É saúde, é educação, é transporte, as coisas são caras, mesmo o serviço, o seguro de saúde é caro e também é ineficiente. Muitas vezes a gente fala sobre judicialização do serviço de saúde, mas ocorre também aqui porque os contratos não são cumpridos. Em suma, há uma reclamação geral em relação à qualidade do serviço público. E talvez isso tenha explodido nesse caso aí dos 20 centavos, do aumento de São Paulo, mas na verdade é apenas aquela gota d'água. Né? O ex-presidente Lula e a presidente Dilma, eles estão com um discurso de que, olha, quem teve conquistas já assimilou essas conquistas, quer mais. E lembra aquela coisa, a gente reconquistou a democracia, no governo Fernando Henrique se acabou com a inflação, no governo Lula se gerou um colchão social, portanto estaria numa fase nova em que esse brasileiro que ascendeu a essa nova classe média, ele fala, beleza, eu vivo num país democrático, a inflação está alta agora, mas ela não é nada comparada ao que foi no passado, de fato nós temos hoje um colchão social na nossa história que difere do passado, com políticas sociais, eu quero melhoria no transporte, como o senhor falou, o estopim, na saúde, na educação. Essa coisa de querer novas conquistas é um discurso correto? É possível que seja assim, mas há dados também que indicam que as pessoas que estão na rua não são aquelas que necessariamente ascenderam a esse novo perfil. São uma coisa muito mais geral. É muito mais geral. Então, não se trata agora só de novas reivindicações, mas são reivindicações antigas que estavam se acumulando. E a gente percebe que há uma certa indiferença de todos, acredito, de todos os poderes, uma certa negligência em relação à gestão, ao serviço público. Não é? Por exemplo, essa reclamação que estão associadas com a Copa. Todos nós somos interessados, ou quase todos, ou fãs de futebol, mas há essas notícias aí sobre os gastos com os estádios, etc., os excessos que aqui se cometem nessa área, etc., sem que haja explicação. Né? Eu tenho a impressão de que houve uma falha na comunicação, talvez tenha havido a falta de uma autoridade central que pudesse dialogar e explicar o que significa. Se vale a pena mesmo esse tipo de evento? Porque vale a pena, né, ministro? Uma Copa do Mundo no Brasil? Eu tenho a impressão de que sim. Eu mesmo estive em Cuiabá e torci para que Cuiabá fosse uma subsede, uma sede da Copa. E lá eles dizem, olha, as obras que estão sendo realizadas, isso escutei de senadores, governadores, mas das pessoas todas, elas estão sendo feitas e Cuiabá não teria condições de fazê-lo em 50 anos, se não tivesse, então, esse evento. Então, mas é uma oportunidade. É uma oportunidade, mas é preciso que isso seja contado às pessoas, né? O nível de emprego, né, nas obras e tudo mais, mas me parece que isso ficou um pouco disperso, né? Está faltando esse diálogo também com a comunidade, me parece. Na questão, a gente viu na visita do Papa ao longo da semana falhas ali de organização, o metrô não funcionou um dia, teve um problema aqui e acolá. Claro que esses serviços eles têm que funcionar para esses eventos especiais, mas, sobretudo, eles têm que funcionar como um legado para a população. O problema é que o metrô não falha só no dia que o Papa está lá, né? Ele falha, às vezes, muitas outras vezes. É verdade, né? É verdade. Então, como o senhor falou, é uma oportunidade para melhorar
essa infraestrutura? Eu morei, em 73 eu morei em São Carlos, uma pequena cidade de São Paulo, não tão pequena assim, mas uma cidade média de São Paulo. Uma universidade importante. Uma universidade importante e tal. E eu me lembro que naquela época, e eu já ficava admirado, o ônibus passava no horário fixado. Não é? Então, todo mundo sabia que saía de casa e pegava o ônibus. Isso já era um serviço comunitário eficiente. Sim. Depois fui para a Europa, isso é uma rotina. Não é? Mas isso no Brasil, de alguma forma, se perdeu. Não é? O ônibus percorre o mesmo trajeto no mesmo tempo, mas ninguém sabe o horário. O horário. Isso fica 15 minutos a mais, meia hora a mais. O ministro, o senhor é um homem da lei. Né? Uma crítica que tem sido feita às manifestações é a questão do vandalismo, que é uma maioria que se comporta de uma maneira pacífica. Aí lá para o final da noite começam os atos de vandalismo. Eu pergunto para o senhor, como evitar esse tipo de ato? Dá para evitar ou eles são inevitáveis? Pois a gente também vê pelo mundo, a gente já viu o encontro do G20, do G7, em eventos internacionais, há também quebra-quebra de vez em quando. Como é que o senhor vê isso como homem da lei? Eu tenho a impressão de que nós vamos ter que discutir alguma coisa a propósito dessa chamada liberdade de reunião, especialmente a liberdade de reunião a céu aberto, né? Que é exatamente o problema. Isso. Podemos nos reunir num espaço fechado e aí as regras são muito mais claras, né? E não há grandes problemas, a não ser que a gente faça barulho ou coisa do tipo. Mas a reunião a céu aberto, ela causa problemas, né? Em relação às pessoas que estão passando, a todas as manifestações que ocorrem nas ruas, né? Problema de transporte de doentes, essa discussão sobre as manifestações na Paulista. Perto de hospitais. Perto de hospitais e tudo mais, né? Então, eu tenho a impressão que nós vamos ter que discutir isso com seriedade e definir claramente onde se pode, onde não se pode fazer e ter a compreensão de todos os lados. E essa discussão, ela é em que esfera, ministro? É uma discussão no Congresso Nacional? É algo que o Supremo pode fazer? Talvez o Supremo possa induzir. Já tivemos aqui alguma discussão em relação a um decreto do Distrito Federal que tentava estabelecer limites. O Supremo disse que era inconstitucional, mas aí também disse porque dizia é decreto, não é lei. Em suma, isso precisa ser, acho que, examinado com seriedade. Não é possível que alguém decida parar em qualquer momento a Paulista e que nós digamos... Parar as marginais. Isso, as marginais, e nós digamos, não, isso é constitucional. Bloquear as estradas. Ou as estradas, né? Não é razoável. Ou permitir que daqui a pouco um artista decida fazer uma obra de arte, é um novo Picasso aqui no Eixão, não é? E dizer, não... E pichar um monumento, vou pichar a catedral porque eu quero fazer uma leitura. Exatamente. Então, é preciso, então, que nós tenhamos cuidado com isso e eu acho que nós vamos ter que regular isso. Agora, a parte dessa questão, que acho que é chave, acho que nós precisamos discutir uma liberdade de reunião. Ainda ontem eu falava com um professor alemão e ele dizia que na Alemanha hoje existem modelos, padrões de leis para manifestações, uma vez que a matéria passou para a liberdade de reunião, uma vez que a matéria passou agora para os estados, para os chamados Länder, né? Então, eles estão, agora, fizeram modelos, padrões, etc. Agora, outra coisa, então, ainda é a questão do ataque, do vandalismo, não é? Aí eu tenho a impressão que tem que haver um posicionamento muito claro da própria polícia e da própria justiça em relação a isso. É crime mesmo, né? Causou dano, mas estava animado na manifestação, ou causou dano porque estava bêbado e jogou uma pedra numa vidraça. Jogou um coquetel molotov, né? Mas isso não é razoável que se faça assim, sem que haja a devida responsabilidade. Agora, ministro, desculpe interrompê-lo, a nossa polícia está preparada para esse combate? A gente viu lá em junho aquela repressão em São Paulo, todo mundo viu que houve abuso. A gente viu nessa semana, na chegada do Papa, a prisão de um rapaz da mídia ninja ali, acusado de uma coisa, depois se mostrou que não era nada daquilo. A nossa polícia, que é herdeira das nossas polícias militares, dessa tradição da ditadura militar, muito repressiva, a gente vê questões de tortura para obter confissão de crimes. O Solidor, por exemplo, não é ligado à polícia, mas a questão dos presídios, muita gente lá dentro, injustamente. Ou seja, esse nosso sistema policial, ele está preparado para lidar com isso? Eu tenho a impressão de que a polícia tem uma série de déficits, mas não é uma atividade, vamos reconhecer também que não é uma atividade fácil. Fácil, não. Não é? Exige tecnologia. A medida disso é muito complicada. Exige investimentos,
né? Nós também já vimos manifestações no exterior onde a polícia atua com muito rigor. Nós vimos, inclusive, aquele caso que ocorreu numa dessas manifestações, acho que do G20, em que alguém ia ateando fogo num jipe da polícia e o policial atirou na cabeça do manifestante. Né? Na Alemanha, eu me lembro que, certa feita, Berlim era sempre uma cidade muito complicada por conta de toda a mistura, toda a confusão existente, invasões de casas, etc. E acredito que um dado governo da cidade decidiu ter uma diretriz para a polícia. A polícia não deveria atuar de forma muito forte, muito severa. E, no final, então, o que resultou? A polícia apanhava nos eventos. E houve uma manifestação num domingo em Berlim dizendo o seguinte: eram as mulheres dos policiais que diziam: nós não queremos mais que os nossos homens voltem apanhados para casa. Quer dizer, em suma, nós precisamos ter medidas adequadas. E a polícia não pode também ser desautorizada, ela não pode ser humilhada nesse tipo de manifestação. Então, tenho a impressão de que agora nós estamos chamando atenção para um problema, mas que existe, não em relação apenas às manifestações, é um problema de qualificação da polícia como... Para o dia a dia, para a atuação das grandes periferias pobres do Brasil também, não é isso? Claro, porque ela não pode ser violenta lá também. Né? Ela precisa ter a medida. Toda hora a imprensa mostra casos, às vezes, de exorbitância, de exagero. Passou um motoqueiro, foi atirado. Né? Então, também não é razoável que isso ocorra. Ou seja, ela não pode ser violenta no Leblon, mas também não pode ser na Rocinha, não pode ser na Paulista, exatamente, mas também não pode ser em Itaquera. Não pode entrar na porta de uma favela batendo. Capão Redondo. Em suma, então nós temos que ter esse cuidado e é preciso que haja uma atenção devida para esse tema. De novo, estamos falando de gestão. Não é? Estamos falando de um sistema que precisa ser aperfeiçoado. E não dá para dizer, esse é o problema da Polícia de São Paulo, a do Rio. É um problema geral. A questão da bala de borracha, ministro, eu tenho uma opinião. Eu tenho a impressão de que alguma coisa sempre se usa, né? Ou é bala de borracha, ou é aquele jato d'água com muita pressão, com muita pressão, não é? Exatamente porque nós não podemos desprezar o sentido midiático dessas exposições. Se nós olharmos dessas manifestações, se nós olharmos, por exemplo, tudo que ocorreu no contexto agora da Copa das Confederações, nós não podemos perder de vista que as pessoas queriam se mostrar para o exterior. Não era mais para a imprensa brasileira, ou não apenas para a imprensa brasileira, mas também para a imprensa mundial. Então, essas ações, às vezes, elas se tornam mais radicais, tendo em vista esses... A repercussão internacional. A repercussão internacional, ou a repercussão que se tem. Então, é preciso, então, que se dê a devida atenção a isto e que haja esses balizamentos e que a polícia possa ser efetiva. Ministro, voltando a falar desses balizamentos, ou seja, de se regular de alguma maneira essa liberdade de reunião. Quando você faz um protesto numa cidade, faz parte do protesto incomodar para chamar a atenção. Então, algum nível de incômodo, claro que vai acontecer, né? Você não pode bloquear a Paulista inteira, mas libera uma pista ou alguma coisa. E esses limites ali, não tem risco de a gente criar restrições demais à liberdade? Como encontrar a exata medida aí, ministro? Eu tenho a impressão de que é possível, sim. É possível, sim, que haja uma comunicação à autoridade de trânsito, que vai haver o deslocamento de 10, 15 ou 100 mil pessoas, isso é diferente, né, em termos de... E que por isso precisa fechar uma via, etc. Combinar o trajeto, respeitar o trajeto, você acha? Não pode ser uma coisa... Agora, pode fazer manifestações, as palavras de ordem devem ser livres e tudo o mais, mas acredito que é possível, sim, e isso faz parte, na verdade, da experiência democrática. O problema é uma interferência muito grave na rotina das grandes cidades e da vida do cidadão. Até porque também isso gera nas pessoas que são prejudicadas, que perdem um dia de trabalho, que estão atrasados no emprego, eventualmente alguém que perde a vida, né? Porque no caso morreram pessoas. Né? Pessoas que estão sendo transportadas em ambulância e que não podem chegar ao local a tempo, em suma, né? Tudo isso não é razoável, né? Uma colisão de direitos, nesse caso, não pode ser decidida em favor de quem decide trancar a via pública. Né? Então, nós precisamos dar esse encaminhamento. Mas acredito que isso faz parte do processo civilizatório. Há muito tempo nós não tínhamos manifestações com essa dimensão, né? E é importante, então, que nós discutamos com essa abertura. O fato de
você respeitar a ordem, comunicar à delegacia, comunicar à autoridade de trânsito, não significa que você está se curvando... Parece um demérito, mas não é, não né? Não é, né? Isso faz parte de um processo civilizatório normal. Ministro, vamos falar de uma outra coisa, que é a rejeição à política e aos partidos de uma maneira em geral. O ex-presidente Lula, outro dia, fez um discurso, nessa semana, em Brasília, no encontro do movimento negro, do movimento de mulheres, dizendo, olha, isso é complicado, isso também não dá em boa coisa, uma negação completa da política, dos políticos é ruim. Falou, olha, vocês façam política, tente ser um político melhor do que os que estão aí. Qual que é a avaliação do senhor sobre essa rejeição à política tradicional e aos partidos que permeia todas essas manifestações, ministro? Eu tenho a impressão de que, num primeiro momento, ela é compreensível. E ela é compreensível por quê? Porque as notas todas que saem, as informações que a própria imprensa passa para a população, de que os políticos são indiferentes, negligenciam as coisas mais elementares. Um distanciamento mesmo. Os escândalos. Talvez aqui a seleção seja realmente negativa, porque há fatos bons que ocorrem na política, as construções de soluções, leis que são trabalhadas e elaboradas em várias áreas, né? Há uma atividade muito profícua, acredito, nas comissões do Congresso, mas isso não faz parte hoje da atividade da imprensa. Não é? Em geral, isso... foi votado isto. E a democracia trouxe prosperidade para o Brasil, exatamente. Né? Então, não, isso não tem... a política é importante. Não tem mérito, isso não é noticiado. Os partidos não conseguem, inclusive, valorizar essa ação, tanto é que tem parlamentares abnegados que trabalham nas comissões e que se dedicam, nós conhecemos e sabemos disso. E os projetos de lei que são votados e, às vezes, que são muito bem elaborados, são fruto desse trabalho nas comissões. Mas de gente séria. De gente muito séria. Mas isso não compõe o noticiário, a não ser, talvez, lá uma questão de ordem econômica e tudo mais. Mas o que sai, não é? É um escândalo, o uso de um bem público de forma indevida, né? São os casos de corrupção. Então, no imaginário popular, não é muito fácil dizer, bom, os políticos são isso aí, não é? E tudo o mais. Então, eu tenho a impressão de que era preciso até que os partidos políticos verbalizassem, vocalizassem o que é feito de positivo na população. Quer dizer, amanhã a aprovação de um código, consumidor, muita coisa que, de fato, muda a vida das pessoas. Você acha que os políticos de hoje são piores que os do passado? Não acredito que sejam, não. É muito difícil, né, esse tipo de comparação. Mas eu tenho a impressão de que, de alguma forma, eles têm algum tipo de constrangimento na defesa. E esses dias eu ainda conversava com o presidente Fernando Henrique Cardoso a propósito disso, e dizendo, eu como estudante, fui muitas vezes ao Congresso assistir aos discursos, Paulo Brossard, Marcos Freire, os grandes nomes, e enchiam as galerias. Todos nós temos na memória isso. Hoje ninguém espera um discurso, ou ninguém vai ao Congresso para... Então, de alguma forma, houve um pouco esse distanciamento e esse esvaziamento, e aí talvez seja de responsabilidade dos políticos. Mas eu tenho a impressão de que era preciso realmente ter essa agenda positiva, mostrar o que se faz. Né? A crítica à corrupção ela é muito forte nesse protesto. Uma outra pergunta para o senhor, que eu sei que não tem corruptômetro, mas o senhor acha que o Brasil ele é mais corrupto hoje? Ou hoje nós temos aí um Ministério Público, do qual o senhor foi membro, nós temos uma Polícia Federal, nós temos instituições em geral mais fortes, o Supremo também, o Judiciário é mais forte, o Legislativo é mais forte do que era na ditadura, temos plena democracia, presidentes aí eleitos e reeleitos em plena democracia. O senhor acha que a corrupção hoje ela é maior do que ela é no passado? Ou nós temos mais notícia dela e não tínhamos no passado? É difícil também dar essa resposta de forma precisa. Nós sabemos que no regime militar tivemos episódios sérios também de corrupção. Não é? E com todas as limitações quanto à divulgação e tudo o mais. De modo que isso não foi inventado agora e não é parte apenas desse período democrático. Agora, é claro que o Brasil hoje, institucionalmente, é muito forte, né? Com um poder diferenciado, organizações independentes, Polícia Federal, Ministério Público, Judiciário, as próprias CPIs, muitas vezes atuam no sentido
da fiscalização, muita coisa passa por aí. Então, eu tenho a impressão de que também o sistema de fiscalização ajuda a mostrar que há desvios. E também contribui, contraditoriamente, para que as pessoas também fiquem com essa impressão, né? De que é tudo igual, de que é tudo mais o mesmo, e todos os partidos estão, de alguma forma, comprometidos com causas ruins, não é? Em suma, eu tenho a impressão de que isto acaba sendo negativo. E é preciso ter essa função de esclarecimento. Né? É preciso dizer, de fato, existe isso na política. Não é? Agora, nem todos são assim. Né? E temos que punir aqueles que são claro. ruins. Né? E há um reclamo, punição, reclamo quanto à impunidade. Isso, e, de exatamente. fato, o nosso sistema ele é muito burocrático. Né? Mas isso não diz respeito apenas ao sujeito que não é punido. Aquele também que é acusado indevidamente, ele fica, às vezes, anos com um inquérito, para depois ser absolvido. O sistema é ruim como um todo. Tanto é que se eu fosse priorizar hoje, no âmbito do judiciário, um sistema que merece reforma urgente, é o sistema de justiça criminal. E aí passando por polícia, Ministério Público e justiça. A questão dos recursos, recursos demais. Nós levamos 10 anos para julgar um sujeito que cometeu um homicídio. É muito tempo. É muito tempo. Veja o caso do Carandiru, não é? Quer dizer, depois de 20 anos, que estamos agora julgando. E ainda diz, não, eles só vão cumprir pena daqui a 10 anos. Ora, bolas, né? Não é razoável. Quer dizer, precisamos realmente discutir isso com muita seriedade. Né? E, de fato, as pessoas se angustiam. Veja, recentemente nós condenamos um deputado. Donadon. Donadon, em 2010. 2 recursos de embargos de declaração, decidimos ainda em 2013, quer dizer, 3 anos. Para jogar 2 recursos. Veja, então, certamente as pessoas dizem, poxa, isso não é sério. Né? Ministro, eu vou pedir licença, senhor, um minutinho. É notícia, volta daqui a pouco com o Gilmar Mendes.